A realização desse trabalho me abriu a oportunidade de liderar um grupo e também me fez desenvolver melhor nesse quesito. Mas o grupo também, ele soube trabalhar em conjunto, porque sempre tentando ser democráticos. Outra questão é que, em relação ao conteúdo do trabalho, a gente aprendeu sobre a magnitude do teatro e o poder da cultura na vida das pessoas, principalmente com aqueles que interagem sempre diretamente com o teatro. E as entrevistas, elas foram essenciais para confirmar que esse pensamento que tínhamos depois de algumas pesquisas. É porque quando uma pessoa de dentro fala sobre, uma pessoa que está familiarizada, é mais real. Também percebemos que temos um grande potencial para desenvolver trabalhos e o quão bem feito eles podem se tornar só com um pouco mais de esforço. Oi, eu sou a Fernanda e eu vim falar sobre a minha experiência com o trabalho de identidade e cultura quanto ao teatro durante a pandemia. Primeiramente, eu queria dizer que foi muito enriquecedor entender um pouco mais sobre o teatro. Eu já tinha feito várias aulas de teatro, principalmente na minha infância, e fazer esse trabalho fez com que eu entrasse em contato com várias pessoas que tinham sido minhas colegas de classe e saber qual tinha sido a perspectiva delas em relação ao teatro, que com certeza foi muito diferente da trajetória que eu passei. Aí, a partir disso e a partir do contato com todos os outros coletivos teatrais, isso me fez entender que o teatro ele é muito mais importante do que eu percebia. E não só isso, é importante não só em termos culturais, mas também econômicos. Então, entender sobre a economia criativa, seu impacto no produto interno bruto do país e todas as atividades, né, não só o teatro, que rodam em volta da economia criativa, foi muito enriquecedor para eu conseguir visualizar melhor o meu país enquanto cenário cultural. Oi, eu sou o Gabriel e eu vim falar um pouquinho do que eu achei de fazer essa apresentação, esse trabalho, né, na disciplina de Identidade e Cultura. Quando a gente escolheu o tema do teatro, eu sabia que seria algo que no final ia ficar legal, a gente ia conseguir fazer um trabalho bacana, né? E isso já é esperado. Eu particularmente adorei o nosso trabalho, eu acho que ficou super incrível, super legal. E quando a gente se propôs a fazer isso, eu pensei sobre o aprendizado que eu teria, porque eu não sabia muito de como ficou o teatro exatamente durante a pandemia. Eu sabia que eles estavam tentando buscar ferramentas online, né, para fazer alguma coisa, mas eu não sabia como estava sendo feito, quem estava fazendo isso, né? Qual que é a impressão, qual que é a saudade, quais que são os pensamentos desse pessoal do teatro, né? E eu não tinha essa noção cultural de que o teatro realmente tem. Fazendo esse trabalho, me fez perceber que o teatro é uma manifestação cultural incrível. Assim, eu até já sabia disso, mas agora vendo, agora com números, agora com pesquisa, agora com relatos, agora ouvindo o pessoal que faz parte do teatro, eu agora sim eu tenho muita mais propriedade para falar o quanto essa atividade cultural é importante, faz parte não só da nossa vida, mas da história da humanidade, né? Como a gente trouxe um breve contexto histórico no nosso trabalho. E isso é muito importante, o teatro ele não pode acabar. Não, não pode ser a pandemia ou qualquer outro problema assim que vai fazer com que o teatro acabe, que o teatro termine, né, pare de acontecer. Eu acho que o teatro é fundamental para o desenvolvimento de nós enquanto seres humanos, né? É uma das práticas culturais extremamente gratificantes, bonitas.
é realmente algo artístico, algo legal de se ver, é algo que você aprende, passa uma mensagem muito boa, você vê o carinho, o empenho daqueles que estão fazendo isso, né? E eu sinto que eu absorvi tudo isso e entendo muito melhor como é que está essa realidade do teatro. E para mim, isso já valeu a pena. Agora eu sei o quanto o teatro tem essa importância, o quanto que ele é importante, né? É importante que ele continue, é importante que essas pessoas que trabalham com isso continuem desempenhando o papel deles, que eles têm um papel muito importante na sociedade, né? E ver o teatro se reinventando, o teatro buscando novas maneiras de poder lidar com o nosso problema, né? É incrível, foi um desafio até bem legal de entender como é que está sendo isso. A gente correu atrás dos grupos e todos eles nos receberam super bem, foi tudo muito legal, muito maravilhoso. E eu só sinto gratidão. Eu sinto gratidão. Eu entendo que eu aprendi mais sobre uma atividade cultural, e não só sobre essa atividade artística cultural, né? Mas eu entendo da cultura do nosso país, o quanto o teatro ele é importante para para a cultura brasileira em si, né? Mesmo que não seja um tema tão abordado, um tema que geralmente não fica tão em alta, mas ele sempre está presente. Sempre você tem um amigo que participa, ou algum amigo que se interessa, e aí você porventura vai lá, vê a apresentação do seu amigo, da sua amiga. Isso já aconteceu comigo, meus amigos adoravam fazer apresentação de teatro na escola, e foi muito bom assim poder ter essa noção melhor do que é o teatro e de como é que ele é essencial. Bom, a realização do trabalho sobre identidade e cultura, sobre os teatros e durante a pandemia, todos os problemas que eles tiveram e a forma de solucionar, me fez me interessar muito pela essa arte e eu gostei muito de realizar o trabalho. Eu pesquisei sobre novos eventos culturais, sobre outras regiões do país e tudo isso foi muito positivo no meu intelecto. Bom, Identidade e Cultura, a matéria Identidade e Cultura, foi uma das matérias mais práticas que eu tive. E como todas as demais matérias, ela aumentou, agregou, expandiu ainda mais o meu repertório acadêmico e cultural, sabe? Porque durante todo o quadrimestre, com a com como que eu posso dizer, com o recorte do trabalho que fizemos, com a, a montagem do nosso trabalho, fez aumentar ainda mais meu repertório sobre artes cênicas, principalmente o teatro, né? Antes do trabalho ser produzido, o único gênero teatral que eu tinha mais familiaridade era o teatro musical, que eu tinha mais contato, né, antes do trabalho, mas conforme eu ia construindo um contato com o Grupo Carmim, com o teatro, com o estúdio, quer dizer, com o estúdio de treinamento artístico, me fez explorar esse outro lado do teatro, que não existe só o teatro musical, é claro que eu sabia que não existia, mas era o único que fazia parte do meu círculo, do meu repertório cultural teatral, era o teatro musical. E, bom, agora acho que falando um pouco do desenvolvimento, eu acho que enfrentamos alguns desafios, porque por conta da interação virtual, né? Trabalhar com pessoas que você nunca havia trabalhado antes já é um grande desafio. Aí, em ambiente virtual, isso soma ainda mais, né? Parece que o desafio dobra, mas fomos criando vínculos e isso foi ficando cada vez mais de lado, né? Essa timidez por não conhecermos os integrantes que fazem parte. E como resultado produzimos, na minha opinião, um trabalho incrível, né? Agora sobre
o impacto que o teatro teve em mim, que o desenvolvimento teve em mim, né? Como que o teatro, ele se refez durante a pandemia, eu vi que muitas companhias de teatro se adaptaram, se reinventaram, reinventaram as formas de expressão artística, né? O teatro, como as demais artes, claro, sempre estiveram muito presentes na vida das pessoas. E não era agora, no atual cenário, que eles faltaria. É claro que de uma forma muito diferente do que estamos acostumados, né? Durante esse cenário, em meio ao distanciamento social, às incertezas, os desafios que as pessoas enfrentavam financeiramente, socialmente, psicologicamente, né? A solidão. O teatro, ele se tornou uma ferramenta de escape para muitas pessoas, né? Para mim também se tornou uma ferramenta de escape, né? Não só o teatro, como as demais artes, filmes, séries, musicais, música, exposições. Com a pandemia eu tive a oportunidade de conhecer museus, museus de todo canto do mundo. Então isso foi uma experiência muito legal que antes da pandemia eu não teria. E um exemplo acerca disso foi um relato que eu vi no Twitter, né, de uma mãe agradecendo uma companhia de teatro infantil por compartilharem com ela, com todo mundo, né, mini espetáculos, né, que ela disse que esses mini espetáculos estavam auxiliando ela a tornar o dia a dia do filho que tem autismo, né, que é portador do autismo, tornar o dia a dia dele mais leve. E outra coisa que me chamou a atenção muito durante as minhas pesquisas, durante as pesquisas que os outros integrantes do grupo iam compartilhando, foi o descaso que o governo demonstrou e demonstra ainda por esse setor, né? Demorou muito para eles tomarem as devidas providências de como ajudar a economia criativa do país. E isso a gente vê que é um problema de muito antes da pandemia, né? Enfim. E é por isso, concluindo, que eu já vi que deu bastante minutos, mais do que nunca é preciso mostrar a importância que o teatro e as artes têm, né? Nesses contextos, ou fora desses contextos, mas, enfim, que eles não caiam no esquecimento. Não caem no esquecimento das políticas, né? E nem pela população, mas principalmente pelas políticas que estão deixando esse setor um pouco de lado. Então, foi esse todo o apanhado que eu fiz e o feedback que eu tive de todos. Para finalizar a parte de considerações finais e reflexiva, nós temos o relato da Veridiana. Entretanto, a Veridiana não tem um microfone para gravar sua voz. Então, eu irei gravar a mensagem que a Veridiana me enviou. A pesquisa sobre o teatro durante a pandemia do novo coronavírus começou com informações de 2 coletivos de fora de São Paulo, um do Nordeste, do Rio Grande do Norte, e outro do Sudeste, de Minas Gerais, e foi ganhando densidade. Conseguimos levantar os problemas, além da força da criatividade e da persistência. Depois, ouvimos ainda os relatos de 2 profissionais altamente afetados na Grande São Paulo. Ficou a impressão de que nem todos pensam e sentem igual. Ao mesmo tempo que alguns se reinventaram, desenvolveram novas habilidades. Outros não toparam migrar para o meio online, o virtual. E todos merecem respeito e precisam ser apoiados e compreendidos.